Fala pessoal, mais um Resenha com TF, mais um bate-papo aqui pra vocês que gostam daquela resenha, 2 resenhas semanais. E hoje o convidado, claro, vocês já puderam ver o nome aqui, ver a fotinha dele aqui na nossa thumbnail. É um cara que eu admiro como profissional e admiro como pessoa, hoje eu posso chamar de amigo. Vejam isso, cara. O jornalismo, ele nos traz algumas coisas que você pensa há alguns anos que talvez, isso vai ser impossível. Hoje não. Hoje eu posso trocar mensagens com ele no WhatsApp, conversar sobre futebol, vida, e é um cara que hoje eu posso chamar de amigo. Mas antes, você vai deixar seu like, porque é muito importante, vai se inscrever aqui no canal e você vai acompanhar essa resenha, porque ela vai ser boa pra caramba. PC Vasconcelos, meu grande amigo. Salve, Thiago. Obrigado, uma salva de palmas aqui pra você. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite nessa correria de Copa do Mundo aqui. Obrigado mesmo, PC. E aí, como que tá sendo essa preparação pra Copa? Porque é frenética, né? Não, primeiro falar do prazer de estar aqui. Você é um jornalista da nova geração que eu vejo ter muito cuidado com o exercício da profissão, porque eu sempre digo que o único patrimônio que nós temos na atividade jornalística é a credibilidade. E você não é leviano, não procura o like ou a repercussão barata que não vai se sustentar, e isso, de certa forma, me atraiu, me fez acompanhar mais o seu trabalho. E por isso aceitei o convite, por saber que estou diante de um jornalista da nova geração que cultiva hábitos da velha geração. Seriedade, credibilidade, mais vale dar uma informação precisa do que dar uma informação apressada e ter que se desmentir depois. O grande mérito de todo jornalista é nunca ter que se desmentir, embora muitas vezes o que ele publique seja desmentido, mas é a verdade. E você encara muito esse profissional. Por isso eu é que agradeço por estar aqui. PC, obrigado pelos elogios. E como que tá essa preparação para a Copa? Uma Copa diferente no Catar, né? Onde que a gente estava até conversando em off. A Globo, que tem os direitos de TV aberta e fechada, ela tá indo de uma maneira mais reduzida. Você vai fazer a Copa aqui do Brasil. Sim. É diferente fazer uma Copa não no local? Você que já fez várias em loco? A tua vida fica mais dividida, né? Quando você tá no local, você mergulha 24 horas e todas as coisas que acontecem no seu país, e no seu dia a dia, você se desvencilha delas, você se descola delas. A cobertura do Grupo Globo, independentemente da quantidade de profissionais que estarão no Catar, vai ser uma cobertura caracterizada pela excelência. Uma cobertura pautada pela qualidade permanente, transmissão de todos os jogos, algumas questões, algumas novidades que eu considero bem de acordo com o século em que vivemos, como você ter a Renata Silveira narrando na TV aberta, pela primeira vez uma mulher narrando uma Copa do Mundo na TV aberta, e a Natália Lara, pela primeira vez, uma mulher narrando uma Copa do Mundo na TV fechada, no Grupo Globo. São esses pontos muito interessantes. O grosso da equipe estará aqui e isso em nada diminui a responsabilidade, o tamanho, a importância e o tratamento que o Grupo Globo dá à cobertura. O que importa, estando aqui ou lá, é entregar um trabalho de excelência. E eu entendo que todos os profissionais envolvidos, estejam eles à frente das câmeras ou aqueles que são fundamentais atrás das câmeras, estão com esse espírito, que temos que entregar o melhor. E isso será feito a partir do dia 20 de novembro até o encerramento da Copa. São quantas Copas, PC, cobrindo? Cobrindo 10 Copas. 10. Qual foi a primeira em loco? A primeira em loco foi em 1982, eu tinha 25 anos e era repórter do Jornal o Globo. Ano que eu nasci. Eu cobri nessa Copa a seleção da Alemanha. Vice-campeão do mundo, né? Isso, e quando o Brasil foi eliminado pela Itália, lá naquele jogo no Sarriá, os jornalistas alemães com quem eu desenvolvi um relacionamento em função da cobertura, me fizeram todos a mesma pergunta, mas nós viemos aqui para decidir com vocês e vocês foram eliminados pela Itália? Né? Porque os alemães sempre foram muito pragmáticos, eles sabiam que aquela seleção dificilmente teria condições de ser campeã, mas que ela poderia chegar à final, como aconteceu. Era uma seleção com o Paul Breitner, né? O Schumacher era o goleiro, né? Schumacher era o goleiro, o Stilic, o Kautz, tinha o Breitner já atuando no meio de campo, o Briegel, que foi um decatleta, tinha o Félix Magá, tinha o Littbarski, o Fischer,
Mas o Rummenigge, que era o grande nome daquela seleção, ele estava com um problema então de muscular, então ele não disputou aquela Copa 100%. E aquela Copa, eu fui testemunha do jogo entre Alemanha e Áustria, que as duas equipes jogaram por um resultado que tirava a Argélia da próxima fase, e a partir desse jogo que ficou definido que na rodada final da fase de grupos, todas as partidas tinham que ser disputadas. Foi 1-1 nesse jogo? Foi 1-1. Tinham que ser disputadas no mesmo horário. E essa Copa tem um dos jogos mais marcantes da história das Copas, que é a Alemanha e França, decidido numa disputa de pênaltis. Foi a primeira da história das Copas também. Disputa de pênaltis? Acho que isso foi. Não, me parece. É a primeira. Então você acompanhou dois fatos históricos, exatamente, né? O jogo que marcou o final de horários que já era pra ter mudado em 78, né? Convenhamos, né? Depois daquele Peru e Brasil, Peru e Argentina. Já era pra ter sido ali dois jogos no mesmo horário. E você acompanhou, né? Dois fatos históricos. É uma Copa marcante. Eu tinha já há algum tempo, trabalhava na editoria de esporte do Jornal Globo, uma equipe muito, muito qualificada, comandada pelo Cláudio Melo Souza, que era o editor, o José Antônio Guerraim, que eu acho que os botafoguenses conhecem bem, tinha o Luiz Carlos Melo, e na equipe tinha o Renato Maurício Prado, Mário Jorge Guimarães, Carlos Silva, Marcelo Mate, todos os repórteres altamente qualificados. Cara, eu só fui um jogo de Copa até hoje, na Copa de 2014. Fui ver, graças a Deus, vi um gol do Messi contra o Irã. Tá bom, né? Já valeu. Um golaço do Messi aos 46 do segundo tempo, na minha frente, assim. É algo que tá marcado. Já valeu a ida pra Belo Horizonte. Mas é um evento diferente de tudo, né? A Copa do Mundo, porque só tem ela. É diferente de uma Olimpíada, que você tem a Olimpíada acontecendo ali durante 15 dias, mas você continua tendo os campeonatos brasileiro, inglês, francês, você tem outras atividades acontecendo. E Copa do Mundo não. São 30 dias de imersão no futebol. Eu acho que foge de qualquer coisa no esporte, né? O estilo de cobertura foi mudando ao longo do tempo, né? Quer dizer, quando eu fiz essa Copa, quando eu cobri, você não tinha celular, o material era enviado por telex, enfim, um outro tipo de situação. Agora você tem uma Copa onde a instantaneidade ela é a marca da competição. A Copa do Mundo, ela tem o sabor de te apresentar. Primeiro, o futebol é o esporte no mundo mais apaixonante. Embora eu veja o basquete como o esporte com mais regras interessantes pelas possibilidades, obrigação de atacar, tempo para raciocinar, mas isso é outra história. O futebol é o esporte no mundo mais apaixonante. Com 2 tampinhas de refrigerante e uma bola que pode ser feita de meia, você está jogando. Sim. É um esporte, o único esporte coletivo onde o pior pode ganhar do melhor. Eu posso fazer um time com jogadores ou jogadoras de 1,50 m e esse time pode ganhar de um time de jogadores ou jogadoras com 1,80 m. Porque o futebol abre essa possibilidade. E talvez esse seja, inclusive, um dos grandes magnetismos que o futebol exerce. Dá, né? Pelo seu espírito democrático do jogo. Entende? No futebol, todo mundo pode jogar. Futebol é um esporte receptivo a quem quiser jogar. Sim. Pode ser ruim, pode ser bom, aí é outra história. Né? E ele trabalha muito com o acaso, com o imponderável, com o inesperado. Isso também dá um fascínio ao esporte. E quando veio uma Copa do Mundo, essa Copa do Mundo sempre vai, cada vez mais, com a instantaneidade da circulação da informação, com a rapidez com que a informação circula, isso vai cada vez mais despertar interesse. Eu tava até comentando isso que você falou, PC, com a minha esposa ontem. Eu joguei o futebol e eu falei, é impressionante, o futebol, o esporte no geral, ele te dá a possibilidade, principalmente futebol, por você poder jogar com uma meia, com qualquer coisa, com tênis, você chuta um tênis, você tá brincando de futebol. Um menino ou uma menina, ele pode manter um vínculo de amizade jogando bola dos 2 aos 90 anos. Sim. Ele é o único esporte, a única possibilidade que você tem como ter um amigo brincando, né, com a mesma coisa, do início da sua vida infantil até o final da sua vida. Ele é 100% democrático. É 100% democrático. É 100% democrático. E é exatamente por isso a Copa do Mundo exerce um fascínio sobre todas as pessoas. Tem um filme do qual eu não me lembro o nome, em que um cara pede demissão do emprego para acompanhar a Eurocopa. Caramba. Eu não me lembro o nome do filme agora. Mas, enfim, para você ver o fascínio que o futebol exerce. PC, eu tenho acompanhado, inclusive não vi o penúltimo episódio, chegar em Volta Redonda hoje, vou assistir, do Que Copa é Essa? Pra mim é um produto
histórico que É, vocês estão fazendo. é. Você, Rizek e PVC, e além de outros convidados, estão fazendo no Sport TV. O que era impressionante era o seu conhecimento, e o do PVC também, a respeito das Copas que vocês não acompanharam. Copa de 30, 34, 38. Como foi o processo ali seu de construção desse programa que é fantástico? Veja bem, eu entendo que o jornalista ele não pode ignorar a história. Ele não pode achar que o futebol começou com o Messi ou com o Guardiola. O Messi e o Guardiola são consequências de uma história, são personagens da história. Exatamente. Né? Então eu sempre, desde garoto, me interessei pela história. Embora o Brasil seja um país, até que tem uma frase de um economista, o Pedro Malan, que diz que no Brasil até o passado é incerto, você tem que mergulhar na história, porque senão vem alguém e manipula a história e você compra a versão desse alguém. Alguém chega e diz, não, isso não aconteceu, não foi bem assim. E aí você, por desconhecimento, mas o cara tá falando que não foi assim. Então eu sempre me interessei. Agora, só para te dizer uma coisa, eu nunca me interessei apenas por futebol. Eu sempre gostei de esportes. Eu sempre gostei de basquete, eu sempre gostei de vôlei, eu sempre gostei de natação. O fascínio, por exemplo, que a Copa do Mundo exerce sobre as pessoas, os Jogos Olímpicos sempre exerceram também sobre mim. Então, aquilo tudo que as pessoas acompanham no Que Copa é essa, é resultado do interesse de nós três, do Rizek, do Paulo e meu, pela história. Porque eu não posso falar do futebol de hoje se eu não tiver um conhecimento do futebol passado. Sim. As coisas, de vez em quando, elas se entrelaçam. No final dos anos 70, o Flamengo teve um técnico chamado Cláudio Coutinho, que dizia o seguinte, olha, joga no ponto futuro. E o ponto futuro está aí hoje com uma outra definição. O overlapping hoje é triangulação. Exatamente. Então, para conhecer a história, entende? Nos anos 50, houve um técnico chamado Gentil Cardoso, pernambucano de nascimento, que dirigiu o Vasco, Fluminense, Botafogo, em que ele dizia, quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Essa frase até hoje é atual, porque ela caracteriza a movimentação que tem o futebol. Não é que o conhecimento de história tenha que se transformar num saudosista, dizendo que lá era melhor do que aqui. O próprio Luxemburgo, em 98, ali, quando ele monta aquele timaço do Corinthians, o que ele faz com o Vampeta e Rincon, trazendo o Rincon, que era um camisa 10, Isso. E coloca o Rincon como segundo volante, aquilo ali, hoje você faz com muitos jogadores. O que você não pode, Thiago, é chegar e quando tem alguma situação do presente, dizer, mas isso já era feito. Não. Você tem que saber contextualizar e se embasar. Sim. No caso da história das Copas, que é o que o Copa essa trata, história, né? A gente tem que saber a Copa de 30, a Copa de 50, o que aconteceu, a Copa de 54, o que significa a Copa de 58 e a conquista pelo Brasil, como é que estava o país. Enfim, isso nos ajudou muito. Sim, mas é muito bom, né? Trazendo essa referência histórica naquele momento, que você também é fantástico. Sim, e aí a gente teve também um trio na direção formado pelo Flávio Winter, o Gustavo Machado e o Gabo, que nos deu muitos subsídios para poder desenvolver, e me parece que o programa está agradando bem. Muito, muito. É um programa, assim, que eu faço questão, entra na plataforma, eu não consigo ver pelo Sport TV. Não, mas você vê no Globoplay. Vejo no Globoplay. Eu acho, sim, fantástico. É, e recomendo para quem eu posso, porque não é porque eu tô falando na tua frente, não. Eu tô vendo, é um programa muito bem feito, muito bem feito. E nessa época de Copa, acho que foi sábado para domingo, tava passando no Sport TV também uma série de documentários sobre os países africanos e do Golfo, como eles foram em suas Copas do Mundo. Fantástico também, mas esse documentário não é brasileiro, é um documentário estrangeiro. E a história desses países entrando na Copa do Mundo, ela começa a partir da eleição do brasileiro João Avelange para presidente da FIFA, né? Ele espertamente, ele percebeu que ele só conseguiria quebrar aquele domínio europeu se ele tivesse o apoio dos países africanos, asiáticos, e isso foi determinante para a sua eleição. E a partir daí, é claro que depois vários movimentos dele como dirigente do máximo do futebol, como presidente da FIFA, foram absolutamente condenáveis, e isso, inclusive, o levou a terminar a vida falando-se muito mais dos erros cometidos do que dos acertos. Ele foi o dirigente mais controverso
que você viu, assim, em relação às possibilidades no futebol? Pelo longo tempo que ele presidiu a FIFA, né, eu entendo que é muito do que depois a FIFA passou a praticar e que resultou no afastamento do Blatter, do Jerome Valk, na verdade, eles foram, Blatter, Valk, eles foram colhedores de situações criadas pela administração anterior, né? E isso não há como tirar Nega. do João Avelange. PC, são quantos anos de profissão? 48. 48. Então tá indo pra 50 anos de profissão. Sim. Você começou quando? Como que você começou Rapaz, no jornalismo? eu tô com 65 anos, né? Tá novo ainda, tá um garotão ainda. Eu comecei em 1977, na Luta Democrática, que era um jornal que foi fundado por um personagem que foi um personagem da política brasileira, chamado Tenório Cavalcante, que inclusive tem um filme dirigido pelo Sérgio Rezende, estrelado pelo José Wilker, chamado O Homem da Capa Preta. Sim. Muito bom filme, por sinal. E ali eu comecei com uma atividade que hoje em dia, penso, não existe mais, que era rádio escuta. O que era o rádio escuta? Eu chegava, ficava numa sala e ouvia os Sentinelas da Tupi e o Globo no Ar. E esses Sentinelas da Tupi e Globo no Ar produziam pequenas notas que eu ia lá, escrevia e entregava lá para o chefe de reportagem. Era isso que eu fazia, basicamente. Mas como eu sempre fui muito curioso, o que aconteceu? Eu comecei quando o jornal ia para a oficina, eu comecei a acompanhar esse processo também, de como é que era a impressão, coisa e tal, não sei o quê. Então era muito louco, porque eu entrava na luta às 14h, a luta era na Rua da Alfândega, mas era impressa num outro jornal que não existe mais, chamado Gazeta de Notícias, que ficava na Rua Leandro Martins, ali na Lapa. Então eu saía de lá mais ou menos 3h da manhã para estar no dia seguinte na faculdade às 7h. Mas valeu a pena, né? Funcionou. 40, quase 50 anos de profissão. Não existe nada na vida sem suor e sacrifício. A sua mudança, saindo da parte do jornal escrito, né? Que é hoje o jornal que, infelizmente, o jornal impresso, no caso. Ele tá na rede. Tá na rede, né? Acho que tem mais velocidade. Tem uma história que é muito contada, né? Acho que até vocês contaram no Que Copa é Essa, do Romário em 98, né? Que o jornal sai, o Romário fica na Copa. Na hora que o jornal tá na rua, o Romário tá fora da Copa. Isso modificou muito a maneira do jornalismo ser feito, PC? Olha, eu entendo que, por exemplo, nós vamos viver nessa Copa agora, o Qatar está 6 horas à frente. Então, quando você acordar e ler o jornal, suponhamos que você acordou às 7 da manhã, vai ler o jornal. 1h no Catar. Já aconteceu muita coisa. O que uma Copa com esse tipo de fuso horário, ela te pede mais pensamento. O factual, ele está vindo toda hora, né, por quem cobre. Então você tem que elaborar melhor que questões você pode levantar, que você pode abordar que não envelheça no momento em que você está lendo o jornal. Ter mais reportagens. Mais reportagens. Do que notícias. Exatamente. Não adianta eu querer discutir determinadas situações que o tempo ali pode me derrubar. Mas eu posso levantar outras questões. E aí é uma coisa da qual eu sinto uma certa falta no jornalismo de uns tempos para cá, porque eu peguei a figura do pauteiro. O que era o pauteiro? O cara que pensava as reportagens, coisas e tal. Hoje em dia me parece que eu já estou afastado da reportagem há algum tempo, essa figura não existe mais. Consequentemente, essa tarefa de pensar, digamos que ela é coletiva, mas ela nem sempre ganha a fluência necessária para que você tenha pautas interessantes. Você acha que está muito repetitivo o jornalismo? Acho que, por exemplo... Qual jornalismo você falou? Esportivo? No todo. Porque você pega, por exemplo, na época política, a mesma pauta que você tem na Globo News, você tem na CNN, você tem na qualquer rádio, qualquer TV, você tem o mesmo programa debatendo o mesmo assunto durante o dia todo. Você acha que falta realmente assim, um pauteiro para definir, olha, esse programa aqui tem mais o perfil de ser destinado para esse público? Eu entendo que, assim, eu não sou eu sou mais crítico do que fã do jornalismo que praticamos, tá? Não apenas do esportivo, de forma geral. Mas isso é uma característica minha. Eu sempre
eu fui formado com chefes que sempre me diziam uma frase, mas pode ficar melhor, mas pode melhorar. Então, assim, vamos pegar o jornalismo esportivo. Eu acho que hoje nós temos um bom número de profissionais que olha o futebol e o traduz do ponto de vista tático, mas eu sinto falta de reportagens. E vou citar um exemplo. Ontem, quando eu comentei com o Pedrinho e com o Luiz Carlos Júnior no Premier, Palmeiras, Internacional e Palmeiras. Quando terminou o jogo, Internacional, vice-campeão brasileiro, é óbvio. A torcida saiu ao longo da temporada de um estado de aflição para um estado de euforia. Né? Enquanto estava lá o Cacique Medina e aquela eliminação precoce na Copa do Brasil para o Globo, as coisas não estavam caminhando bem. E a torcida, vislumbrando o futuro, olhava, imaginava que seria o pior possível. A partir da entrada do Mano Menezes, com as contratações, o Internacional fez bons movimentos no mercado, houve uma mudança. E aí está lá a torcida celebrando no Beira-Rio, e o Tyson está com seu filho Santiago, de meses ainda, talvez não tenha 4 meses. Depois ele concedeu uma entrevista ao Fernando Becker. Na entrevista, ele fala assim, não, porque esse foi um ano, porque o contrato dele com o Internacional vai até abril, mas aí vai ficar, não vai ficar? E ele fala assim, não, esse foi um ano difícil, falaram muitas coisas, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão. Que profissão existe no mundo que você perde pai e irmão no mesmo ano e ninguém lembra disso? Só de jogador de futebol. A vida dos caras é muito Só de acelerada. jogador de futebol. A jogador de futebol, não, mas ele não tá recompondo, não, mas ele não tá fazendo isso, não, peraí, ó. O cara perdeu o pai e o irmão. Ainda teve um filho desse ano. E teve um filho lá de 3, 4, tá com 3, 4 meses, Santiago, o nome do garoto. E aí, a gente isso ignora? Se fosse um médico, um advogado, um jornalista, que perdeu o pai e o irmão, como é que a gente estaria olhando pra ele? Pô, fulano, cara, pô, ele tá precisando de uma força. Então, pô, eu tô sentindo que ele não tá muito, pô, perdeu o irmão, depois morreu o pai, pô, 6 meses. No futebol. Então, eu entendo que esse olhar meio que desapareceu no jornalismo esportivo. Isso pouco importa. O Tino Marcos fala muito sobre isso também. Que ele falou que um dos motivos que fez com que ele saísse, né, que ele parasse momentaneamente, foi que as histórias que ele gostava de contar, as matérias que ele gostava de fazer, ele estava sumindo. Então, eu sinto falta disso. E aí, se eu for te falar do jornalismo, por exemplo, político, e eu vou misturá-lo com o econômico, eu sinto falta, às vezes, de mostrar o Brasil. Como é que está o Brasil? Como é que é o Brasil real? Não da moeda. Porque quando eu venho para cá, eu paro em 4, 5 sinais e eu só vejo aumentar o número de pessoas pedindo dinheiro, querendo lavar o vidro do carro, vendendo chiclete, vendendo pano de chão, vendendo não sei o quê. Como é que tá esse Brasil? O que é o mercado? Que o pessoal fala que o mercado não reagiu bem a A, B ou C. É só para... ninguém explica o que é o mercado para ninguém. Eu que sempre gosto de ler muito, essa semana alguém trouxe uma observação interessante. O mercado foi contra a abolição da escravatura. O mercado não reagiu bem à abolição da escravatura. Mas, mesmo com a maneira como foi executada, não é? Que não foi uma abolição e uma libertação de negros e negras que os jogou nas ruas, mas o mercado foi contra. O mercado não reagiu bem. Então, eu acho que o jornalismo poderia dar uma parada. Ele passou 4 anos de um período muito difícil, repensar algumas coisas e talvez se conectar com quem consome a informação. Você falou do que Copa é essa. Um dos méritos do Copa é essa é que o Copa é essa falou com quem estava vendo o programa. A pessoa assistiu o que Copa é essa e falou, pô, eles estão falando comigo. Eu não sabia disso. Pô, mas é assim. O principal fato do jornalismo é se conectar com quem está consumindo a informação. E hoje nós temos um problema terrível. Eu me conecto com você, conecto com fulano, Beltrana, Ciclana. Ah, não, e aí? Tá todo mundo achando, não, é a nossa bolha. É a nossa bolha. Exatamente. Mas a nossa bolha não é a realidade. Então essa é a... Eu acho que temos agora, depois de 4 anos muito difíceis para o exercício do jornalismo, a oportunidade
de repensar algumas coisas e, quem sabe, criar novas abordagens e ter novos modelos, novas práticas, digamos assim. Você acha que às vezes o jornalista é muito arrogante? Você acha o senhor da razão? Eu sinto isso às vezes na nossa profissão. Eu sei de tudo e você não sabe de nada. Você também enxerga isso em muitos momentos? Eu não acho, eu tenho certeza. Tenho certeza. Se você botar 4 jornalistas para conversar, e se você se der ao trabalho de anotar quantas vezes o pronome eu é pronunciado, você vai ficar enlouquecido. Não, porque eu fiz, não, porque eu. O que é mais importante? Quer ver uma coisa? O que é mais importante numa entrevista? A pergunta ou a resposta? A resposta, claro. Mas quando não, porque eu perguntei. E aí, o que ele falou? Eu fico incomodado isso em entrevistas coletivas. O eu aqui. O eu vindo aqui. Mas uma coisa que me incomoda, não sei se te incomoda, é você vendo uma entrevista coletiva que já é algo chato pra caceta, é o jornalista fazer uma pergunta de 5 minutos e que já dá a resposta do entrevistado. Nós perdemos a objetividade de perguntar. Sim. Nós não temos mais a objetividade da pergunta. Então é assim, ô Tiago, boa noite, Tiago, fulano de tal, ou fulana de tal. Eu vi que você fez isso. E aí depois, isso. É porque você fez isso. A pergunta seria essa. Sabe, ô fulano, no primeiro tempo, o teu time não conseguiu jogar. No segundo tempo, ele conseguiu jogar. Qual foi a conversa do vestiário? Pronto. Perguntei. Mas eu acho que a pessoa quer aparecer na pergunta. A partir do momento em que as coletivas passaram a ser transmitidas, e o Sport TV foi pioneiro nisso, as coletivas passaram a ser transmitidas lá atrás, o troca de passes do Sport TV passou a fazer isso, me parece que muita gente entendeu que a pergunta tinha que ser autoral. E eu aqui vou usar uma frase que já caiu em desuso e se perdeu no tempo. Mas o jornalista não é notícia. Ele não é notícia. E sei que essa frase caiu em desuso. Não é mais um lema, muito pelo contrário, né? Mas o jornalista não é notícia. E aí, voltando à sua pergunta, acho que o exercício da arrogância dá-se exatamente para isso. De sempre achar, muitos e muitas, acharem que sabem mais do que quem está ali. Não necessariamente sabem. E tem uma enorme dificuldade para reconhecer seus erros. Eu recomendaria, inclusive, a quem acompanha o seu canal, Thiago, que assistisse o documentário que está em exibição na Globoplay sobre a escola base, que foi um dos maiores erros cometidos pelo jornalismo. E tem ali um repórter, Valmir Salaro, que é um repórter honesto, correto e que carrega uma culpa por isso. Vale a pena a todos aqueles que querem enveredar ou que são jornalistas ou querem fazer jornalismo e a sociedade de forma geral. Porque ali você tem um jornalista de credibilidade, sério, honesto, falando do seu erro. Documentário sobre a escola base, que foi um dos maiores erros que a imprensa brasileira cometeu. Então vale a pena assistir esse documentário na Globoplay. Vou assistir, não assisti ainda. Vale a pena. Vou assistir. PC, você falou em relação à parte do racismo. Graças a Deus, eu já começo a ver muitos negros no jornalismo, principalmente na apresentação, na reportagem, algo que ainda é pouco, comparando o Brasil, que é o país com mais negros no mundo, e você ainda tem muitos que não estão ainda à frente. Mas para você que começou lá atrás como negro, vendo que hoje você tem mais representação, você acha isso muito importante para uma próxima geração? Assim, hoje você tem uma geração de jornalistas pretos e pretas que são muito mais, digamos, capacitados, habilitados, ou até têm um conhecimento muito maior
para falar sobre a questão racial. Muitas vezes, em outras épocas, poderia ter o conhecimento, mas tinha o temor de que consequência isso poderia gerar. Eu, nesses anos todos de profissão, eu comecei lá como rádio escuta, depois, a partir de 1992, eu virei chefe. Eu fui chefe de 1992 em jornal impresso, em televisão, até 2015. É um tempo razoável, né? E sendo já comentarista. No Grupo Globo, eu vejo, não só em relação ao povo preto, mas em relação às mulheres, uma valorização. Valorização essa que entendo que vai cada vez mais se espalhar em outros setores, né? E isso está fazendo muito bem, porque essa geração é uma geração capaz e com um conhecimento muito apurado sobre a situação do povo preto no trabalho, na rua. E isso está fazendo muito bem e fará mais ainda para o futuro. Você sofreu algum tipo de preconceito na profissão? Olha, as insinuações e os Olhares tortos? Os olhares tortos sempre foram rebatidos da minha parte. A piada, né? E o meu jeito de ser, por causa da criação que eu recebi da dona Edmeia, minha mãe, negra, costureira, e do meu pai, seu Dilon, branco, gaúcho, auxiliar de escritório, me fez também nunca baixar a cabeça. Vem daquela época um conceito que hoje em dia eu até falo muito, de que espaço ocupado é espaço ampliado. Então, por não me vergar, eu consegui não. E por ter talento, capacidade, eu fui traçando o meu caminho. Mas é óbvio que eu cresci num mundo, e quando eu virei executivo, predominantemente branco. Sempre branco. No Jornal do Brasil, que é onde eu assumo o meu primeiro cargo executivo, ocupava, um dos editorialistas era um grande jornalista chamado Juarez Bahia, mas o primeiro editor preto do Jornal do Brasil foi eu. E teve um outro antes, justiça seja feita, teve o Sérgio Noronha, que foi secretário de redação na época do Carlos Lemos, do Alberto Diniz. Sérgio Noronha, só contextualizando, seu nonô, comentarista histórico. Isso. Mas então teve o Sérgio Noronha e depois eu. E o Juarez Bahia como editorialista. Isso é muito triste, né? Assim, num país que é de maioria negra, maioria preta. Mas é um país racista, né? Muito racista. É um país muito racista e que desenvolveu... Ontem teve um caso de racismo que a imprensa não está repercutindo no jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense. Novamente, lá na Arena da Baixada. Eu estava num outro jogo, num... Não, os vídeos começaram a viralizar na internet hoje. Ah, tá. Então, assim, mais um caso recorrente acontecendo e nada é feito. Então, porque, na verdade, é um país que pratica um racismo cínico, perverso, que tem ainda muita gente que insiste na tese de que aqui não tem racismo, não tem preconceito. Geralmente isso é uma fala de branco, né? Sim. E o que é diferente hoje? O que é diferente hoje é que você tem, especialmente uma nova geração, e também em pessoas de gerações anteriores, como Joel Zito, Sueli Carneiro, e aí uma geração um pouco mais à frente, Jamila Ribeiro, Silvio de Almeida, Eliane Alves Cruz, enfim, você tem aí vozes e pensamentos do povo preto que combatem isso. Entende? Que não ficam... Então é assim, não tem punição, mas tem denúncia. Tem visibilização. Nós não estamos mais aqui para ficar, o Brasil é um país racista, o racismo é praticado em todos os setores profissionais, o futebol onde eu milito não tem técnico preto, nós estamos terminando o Campeonato Brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro tinha o Jair Ventura, quem mais? Acho que só. Vocês pararam pra pensar só o Jair. Só o Jair. E foi demitido. Foi demitido do Goiás. Foi demitido do Goiás. Então, só. E por que será que foi demitido do Goiás? O Goiás está na Sul-Americana, não é? Na Série B, nós tínhamos o Roger Machado e
o Hélio dos Anjos na Ponte Preta. O negro no futebol é pé de obra. Ele não é cabeça pensante. Não, e tem um detalhe, ontem, antes do jogo do Botafogo e Atlético Paranaense, estava vendo a Fórmula 1. E minha esposa não é uma pessoa que para pra ver Fórmula 1. Mas quando começa a transmissão, mostra todos os pilotos, né? Minha esposa, nossa, só tem branquinho e loirinho, só tem o Hamilton de negro. Eu falei, só o Hamilton de negro. Aí eu falei com ela, você pega todos os esportes. O maior atleta no automobilismo de todos os tempos, negro. Você vai no basquete, negro. Você vai no futebol, negro. Você vai no tênis feminino, no atletismo, negro. Você vai no tênis feminino, as irmãs Williams. As irmãs Williams. No masculino, a quadra central de Nova York é batizada de Arthur Ashe, que foi um tenista negro. Sim. Jesse Owens silenciou o nazismo na Olimpíada de 1936, quando eles achavam que iriam legitimar a supremacia branca, e Jesse Owens, um atleta negro americano, foi lá e desafia o nazismo. Exatamente. Na música, Miles Davis, John Coltrane, Milton Nascimento, maior cantor. Nascimento ontem, Paulinho da Viola. Esse ano de 2022 mostra que o ano de 1942 foi muito pródigo em talentos, porque nasceram Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Milton Nascimento e Gilberto Gil. Sim. Desses 4, 3 são pretos, né? E por aí vai. Agora, o futebol, ele não consegue, não adianta, porque o dirigente é branco, porque o médico é branco, e às vezes a gente fica cobrando dos jogadores algumas posturas, mas olha o universo onde ele cresce. Ele olha, o médico é branco, o técnico é branco, o presidente é branco, o executivo é branco. Ele falou, pô, eu não estou representado aqui. Fica até com medo, né? Eu não estou representado aqui. E muitas vezes acontece algo perverso com o povo preto quando ganha visibilidade. Deixa de ser preto. Eu, por exemplo, sou um cara que em alguns lugares eu não sou preto. Eu sou o PC. A visibilidade que a televisão me dá, eu sempre digo, eu não sou famoso, eu sou conhecido, famoso é o Galvão. A visibilidade que a televisão me dá e me deu, né, ao longo desses anos, para muita gente, eu não sou preto. Mas, de repente, em alguns lugares, quando eu chego que as pessoas não me conhecem, mesmo eu, que tenho uma aparência física inofensiva, cabelo grisalho, tenho um estranhamento. Aí alguém grita, PC! Aí pronto. Aí fica tudo resolvido. Aí eu perco a cor. Eu perco a cor. Entende? Eu deixo de ser preto e viro PC. Essa é a perversidade do racismo brasileiro. Que é um racismo que não aparece. Que muita gente fala, não, aqui não tem racismo. Quem tem amigo, mas essa história tem que ser contada. Eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos. À noite eu saía pra caminhar no bairro onde eu morava. Eu tinha um amigo que era negro. E eu nunca fui parado pela polícia. Nunca. Teve um dia que eu estava andando com este meu amigo. Morava na casa embaixo da minha, no apartamento embaixo do meu. E o que aconteceu? A polícia parou. A polícia parou a gente. Eu já fui parado pela polícia. Eu vou contar uma história mais recente. Em 2010, não, minto. 2009, nós fomos fazer a Copa das Confederações na África do Sul, antecedendo um ano da Copa. Chegamos numa cidade chamada Bloemfontein, cidade pequena. A seleção brasileira ia jogar lá, treinar e jogar. Chegamos, fomos pro hotel. Às 7h30 da noite, eu era o único negro. Saímos para ir ao supermercado, comprar aquelas coisas. Esqueci escova de dente. Bom ter água no quarto. Tá bom, vamos no supermercado. Saímos. Quando a gente sai, vai caminhando, daqui a pouco vem 2 homens negros na nossa direção. Eu senti que o grupo fez e passamos. Aí daqui a pouco vieram 2 mulheres e mais 2 caras. O grupo. Aí, quando vi um terceiro grupo, eu virei para quem estava comigo e falei assim, olha só, vocês vão ter que se acostumar, porque aqui é predominantemente negro. Então vai se cruzar com negro toda hora, à noite, em rua escura. E eu tô vendo que os movimentos corporais estão meio... Com medo, né? Isso é o racismo brasileiro. Que o preto é bandido, né? Não consegue cruzar
com um preto ou uma preta de maneira confortável, imediatamente vem à cabeça, isso é racismo. É racismo. Vai dizer que não, mas peraí, você sabe como é que é? Não, isso é racismo. Só tem uma palavra. É racismo definir. velado. Exatamente. É racismo velado. Eu outro dia, falei isso num encontro semana passada, eu moro no Leblon, acabei de correr, aí estava de bicicleta. Quando eu cruzei o sinal, indo para casa, uma senhora branca estava com um cachorro. Quando ela viu a bicicleta vindo, é claro, eu de boné e óculos, ela viu um homem preto vindo de bicicleta. Ela colou na grade. E eu passei. Isso é racismo. Muito complicado. Espero que isso acabe no Brasil. Não creio que vai acabar. Sou mais cético. Mas eu creio que o combate vai ser cada vez maior. Que é o principal. Quem Exatamente. fizer tem que ser preso, tem que ser punido. Só com punição só assim. que você muda as coisas. Só assim. PC, por que o jornalista esportivo esconde o time? Olha, antigamente não escondia, né? A melhor mesa redonda que eu já vi na minha vida foi a mesa redonda da Facite, nos anos 60, apresentada pelo Luiz Mendes, que era botafoguense, todo mundo sabia. João Saldanha, Botafogo. Tinha o Nelson Rodrigues, Tricolor, tinha o José Mariscassi, que era Flamengo, o Vitorino Vieira, que era Vasco. Depois teve uma outra mesa, na TV Bandeirantes, na qual tinha o Paulo Stein apresentando, tinha o Galvão, todo mundo sabia que o Sandro Moreira era botafoguense. Na Facite ainda tinha o Armando Nogueira também botafoguense. O que aconteceu, penso Pouca qualidade nessa mesa redonda, hein? O que aconteceu, penso eu, Thiago, é que muita gente passou a definir a credibilidade do jornalista pelo time que ele torce. Então, assim, ele só fala isso porque ele é time A. Ele não gosta do time B porque ele é time C. E aí, além de tudo, frequentar estádio com os torcedores sabendo o seu time passou a ser uma situação de risco. Passou a ser algo perigoso, que não era antes. Não era antes. Não havia esse tipo de cobrança e patrulhamento. Então, mas ele só fala isso porque, também, você queria o quê? Ele torce pelo time e tal. O único patrimônio que o jornalista pode ter, e tem que cultivar esse patrimônio, é a sua credibilidade. Na medida em que a revelação de um time se transforma em algo para atingir a credibilidade dele, é melhor esconder. É melhor esconder. Porque não há mais... Se você revela o seu time, a sua isenção na cabeça das pessoas, não no exercício da sua atividade. Há jornalistas que revelam o seu time e você vai olhar o trabalho deles é absolutamente correto, imparcial, isento, né? Mas, de forma geral, aquilo vai me dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Porque se ele torcer, por exemplo, pelo meu time, ele é bom. Se ele não torcer pelo meu time, ele é ruim. É isso que passou a acontecer e por isso muitos preferem preservar. Isso acaba não acontecendo com os comentaristas, algo que começou, né, agora, eu acho até legal que o Sport TV faz, que coloca um jornalista, por formação, um comentarista e jogador na mesma transmissão. Você acha que esse perfil de jornalistas já de bancada, faculdade, etc., com um comentarista e jogador, isso é algo que vai acontecer para o futuro no jornalismo, vai dar uma prática? Falando pelo Grupo Globo, me parece, assim, quer dizer, é uma prática do Grupo Globo. Nós temos ex-jogadores muito qualificados no exercício dos comentários, né? E não há uma competição, que há uma complementação. E quanto mais o espírito de complemento, um completa o outro, eles não estão ali competindo. Eu sou jogador, eu sei mais. Não, eu sou jornalista, eu sei mais. Não, nada disso. A intenção e a transmissão fica mais encorpada, mais valorizada, é quando eles se complementam. Eu, por exemplo, fiz ontem o jogo com o Pedrinho. O Pedrinho é um cara que disseca do ponto de vista tático o jogo com muita precisão, né? E eu adoro, porque há uma complementação, assim, como quando eu faço com Grafite, com Paulo Nunes. O Roger fica mais na Globo, né? Ele, Ricardinho. Mas quando eu faço com Grafite, Paulo Nunes, Pedrinho, tem uma complementação ali. Eu não estou competindo com eles e nem eles estão competindo comigo. Desarmado esse espírito, é só se completar.
Você acha que a maior barrigada, se é que a gente pode falar assim, da história da imprensa brasileira foi não ter visto o Ronaldo entrando naquele ônibus, saindo do castelo em 98 na França, e só ter descoberto que ele tinha tido todo aquele problema lá no estádio de França? Eu acho que você foi muito gentil. Pra mim não foi uma barrigada, pra mim foi uma vexame. Aquilo foi um horror. Eu tava lá e me sinto mal até hoje quando lembro. Sério? Sim, claro. Você tava na porta do hotel? Nós passamos pela porta do hotel, depois fomos almoçar. Na época eu estava na ESPN e estava também no Jornal do Brasil. A equipe do Jornal do Brasil tinha o maior repórter esportivo de jornal impresso que eu conheci, chamado Aldemário Toguinho, que você já deve ter ouvido falar. Sim, claro, craque. Né? Então, Acho que é botafoguense também. Era botafoguense. Tinha Luiz Augusto Nunes, enfim, e outras emissoras. E para mim aquele é o maior vexame da imprensa esportiva em cobertura. Vexame. Não é barrigada, é vexame. Nenhum jornalista soube. Só soubemos quando no Saint-Denis recebemos a escalação e não estava o nome do Ronaldo, estava o nome do Edmundo. E aí não soubemos. Para aumentar o vexame, ficamos nos perguntando por que não estava o nome do Ronaldo. E depois, quando veio o nome do Ronaldo, continuamos a nos perguntar e só fomos saber quando o Zagallo na coletiva disse. É um vexame. Vexame. Não é barrigada. Barrigada é você dar alguma coisa errada, uma imprecisão. Ali a gente levou um banho. Ali foi vergonhoso o que aconteceu. Eu não vou. Pode ser que tenha gente que sente aqui. Não, você tem que veja bem. Não sei. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu era jovem e um dia eu cheguei com a caderneta, mostrei para o meu pai e a minha caderneta só tinha nota vermelha. E meu pai falou assim, pô, só tem nota vermelha? Eu falei, os professores não gostam de mim, não sei o quê, parará, parará. Ele, curto, grosso, falou assim, que tal estudar? E saiu. Eu estudei 1 mês, voltei, mostrei a caderneta, só tinha nota azul. Ele virou e falou assim, passaram a gostar de você? E saiu de novo. Então eu aprendi que na vida você não tem que se vitimizar. A tendência do ser humano em qualquer setor é transferir responsabilidade. Então pode ser que tenha jornalista que estava lá, que sente aqui na tua frente, que não, mas você veja bem, nesse dia, não, vexame, para mim, não estou falando pela classe, falando como eu me senti e quando me lembro, até hoje, eu fico envergonhado. Envergonhado. Eu acho que agora todo jogo de Copa do Brasil, os jornais ficam assim, 1, 2, 3, entraram os 23, agora entraram os 26, agora tá tudo certo. Mas eu pelo menos, me senti humilhado naquela situação. 2002 você cobriu em loco? Não, tava na ESPN, fizemos daqui. 94 você tava lá? Sim. Como que foi? Não, 94 eu era editor de esporte do Jornal do Brasil. Você também não foi em nenhuma dessas duas Copas? Então o Hexa, olha só, o Hexa vai acontecer. Você não tava. Você não vai. Quem sabe, né? Quem sabe. TC, você saiu do Grupo Globo em 2015. Não, no final de 18. Fiquei 6 meses né? Fora. Final de 18. Você achou que voltaria? Ou a conversa ali foi, a PC, você vai sair 6 meses, depois você volta? Ou você ficou feliz? A conversa foi muito amistosa e essa janela foi aberta a partir da conversa, né? Não foi uma saída litigiosa, muito pelo contrário. Foi uma saída respeitosa. Como sempre fui tratado no Grupo Globo pelas gestões anteriores e continuo a ser por essa gestão. Eu tenho com os executivos que lá estão e havia essa possibilidade, mas ao mesmo tempo me permitiu ficar 6 meses de perna pro ar, porque eu nunca fui um adepto de tirar férias. E quando você vira executivo, você administra as suas férias, né? Então eu tirava 1 semana, 10 dias, coisa e tal. Deu para ficar. Eu tinha a pretensão de escrever um livro que o meu rigor me impediu de levar adiante. Eu comecei, mas não consegui levar adiante. O Galvão Bueno, esse ano, sai da narração. Você estava lá no último... 18 de dezembro. 18 de dezembro, se Deus quiser, com o Hexa. Tem que ser ali. Você esteve no último Bem Amigos que foi gravado. Infelizmente, teríamos hoje, né, um Bem Amigos especial, mas só tem que ele pegou Covid. Qual a importância do Galvão Bueno na sua vida
e você também acha no jornalismo esportivo brasileiro? Vamos inverter, né? Primeiro eu vou conversar sobre... Eu não diria a influência do Galvão Bueno no jornalismo brasileiro. Eu diria a influência do Galvão Bueno na vida do brasileiro. Sim. Eu acho que ninguém foi um condutor de emoções como ele. Você falou agora há pouco da Copa de 94. Eu me lembro que na Copa de 94 uma das frases é "Saca é tua, Tafarel!" Que até o papagaio do Tafarel passou a repetir. Aquilo era a mais completa tradução da angústia de quem estava em casa. O Galvão tem essa sensibilidade de perceber isso. E ele foi, seguramente, esse condutor de emoções do povo brasileiro. É claro que muitas vezes criticando, não sei o quê, mas não mudava de canal. Por quê? Porque ele, tal e qual um maestro Villa-Lobos, ou se quiser levar para um nome internacional, um Heber von Karajan, ele ainda é esse condutor de emoções. A subida da voz, a inflexão, a percepção do que você quer ouvir. O máximo de é tetra, é tetra, é tetra, é tetra. Você estava gritando em casa. Você foi para a janela, abriu e gritou, é tetra. Até hoje, quando você comemora alguma coisa, você fala é tetra. Pois é. Tem uma narração dos Jogos Olímpicos da equipe de atletismo. É prata, é prata, é prata, é prata. E eu vou fazer uma inconfidência aqui, para você ver o tamanho do profissional. Ele estava narrando um jogo no Maracanã, século passado, se eu não me engano. E mesmo dia de Grande Prêmio Brasil de Turf. E aí, Galvão, a gente vai pingar a imagem da reta de chegada do Grande Prêmio Brasil de Turf. Beleza. Mas, papá, na hora de pingar a imagem não chegou. Quem estava no ouvido falou, Galvão, estou sem imagem. Ele falou, você só vai me dizendo porque eu estudei. Eu sei quem está montando, eu sei quem é favorito. E o cara diz, tá na ponta, fulano, conduzido por Beltrano, com grande ação aqui por fora, coisa e tal. Por quê? Porque se preparou. A vida inteira fez isso. Na Fórmula 1, no basquete, na natação, no vôlei, no futebol. É claro que o futebol dá sempre essa... visibilidade. Eu sempre brinco com ele, o fim de jejum do Botafogo, em 1989. Se você for rever, eu acho que Luizinho toca para Mazolinha, não me lembro muito bem. Mas quando o passe chega no Mazolinha, ele fala assim, o Maurício está entrando na área. Vem o cruzamento. Entendeu? E sai o gol. O Galvão narrou do Botafogo, nas minhas memórias afetivas. A primeira que eu tenho, 89, eu lembro a narração dele na Globo. Vou para 95, isso. Galvão Bueno. Eu lembro muito também, quando o Botafogo ganha o Teresa Herrera, em 96. Ele não narrou, ele foi no Jornal Nacional falar dessa conquista do Botafogo. Então, assim, ele tinha nesses episódios de entrar aí no Jornal Nacional alguma coisa. Ele, assim, eu acho que o brasileiro, a partir de 18 de dezembro, vai viver um sentimento de orfandade em relação à despedida dele na TV aberta. Porque nesses quase que 40 anos, ele foi o maior condutor de emoções do povo brasileiro. Com uma sensibilidade muito apurada de captar isso. Então esse é o profissional. Aí você falou do amigo. Pessoal. Cara, é de uma generosidade impressionante. Intenso, mas super preocupado. Na Copa de 2006, teve um jantar. Acabou a Copa. Eu falei, não, mas só pode esperar, então não vou. Porque tem que ir o fulano, tem que ir o Beltrano, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Que ele costuma definir, ou vai o meu povo, ou não vai ninguém. Não, tô só falando pra você, não tem problema nenhum. Ou vai o meu povo, ou não vai ninguém. Então não. Esse é o meu povo. E o meu povo anda comigo. Então tem isso, tem essa preocupação com perfeccionista que tem que ser. Muitas vezes alguém vai dizer assim, poxa, mas ele é exigente. Ser exigente não é defeito, ser perfeccionista não é defeito.
Querer sempre o melhor não é defeito. Buscar esse melhor não é defeito. A gente tem que parar no Brasil de tratar pessoas que têm como se isso fosse um defeito. Não, isso é qualidade. Claro. Isso é pura qualidade. Você querer ser bom naquilo que você faz é ótimo. Outra coisa. O jogo é em tal lugar. A véspera. Cadê a cabine? Qual é a câmera que vai entrar? Vai ser essa aqui? Eu fico aqui, o Falcão fica aqui, o Casa fica aqui, o Arnaldo fica ali. Ah, tá. Então como é que é? Ah, tá. Aí eu gravo lá pro Jornal Nacional. Grava lá pro Jornal Nacional. Esse é o Galvão Bueno. Quem você acha que vai ser o substituto natural dele na narração? De que maneira você está colocando isso? Quem você acha que vai pegar esse problema, né? Eu acho que, assim, pelo que eu olho, eu não sei, mas não sei se vai existir essa preocupação de ter um sucessor ou de fazer uma coisa mais dividida. Mas PC Vasconcelos, executivo ali, tendo que escolher uma pessoa para... Não, eu não escolheria, eu mudaria o modelo. Sabe por quê? Porque se você for tentar colocar, a partir de hoje, fulano ou fulana vai substituir Galvão Bueno. E as comparações? Imagina a pressão. Você tentaria dividir. Não, vamos pensar. Eu proporia o executivo, numa reunião, vamos pensar num outro modelo. Como pode ser feito esse modelo? Aí, eu já não sou mais executivo, então não tenho... Você não tem essa preocupação também. Não tenho mais essa preocupação. E agora, a sinalização, assim, que você vê, me parece que é essa também, né? Porque, assim, alguém que deixou, que vai continuar até o final da Copa, tem uma história, ocupou um espaço que você querer criar, assim, não sei se isso é o melhor para a pessoa, o melhor para a ideia, né? Galvão é o único. Galvão é uma história, né? Insubstituível. Ele e Luciano, você acha que estão no mesmo sim, degrau? Sim. Mas acho que o Galvão, pela visibilidade... Por ser da Globo também, passaram muito tempo na Globo. O alcance da Globo. Mas o Luciano, o problema no Brasil é que sempre fica achando, você está falando desse, está desprezando isso. Não, cara, o que o Luciano fez pelo esporte de forma geral. Você pensa o seguinte, quando ele criou o Show do Esporte na Bandeirantes, ele criou um canal por esporte de 10 da manhã e 10 da noite. O que depois veio ser Sport TV, ESPN. O Luciano fez numa TV aberta todo domingo, de 10 da manhã às 10 da noite, com o campeonato italiano, sinuca. O Rui Chapéu virou famoso. O Rui Chapéu passou a dar autógrafo. O futebol de Master. A Fórmula Indy ganhou a repercussão aqui no Brasil graças ao vôlei. Que ele fez Brasil e Rússia então no Maracanã. Assim, Luciano, e também era um condutor de emoções... Fantástico. É um cara, assim, que eu acho que não tem a moral que merecia ter aqui no Brasil. Pelo menos eu enxergo assim. Porque, na verdade, no Brasil, a gente vive sempre trabalhando com dualidade. Se um é bom, o outro é ruim. O que é um equívoco. Galvão, condutor de emoções. Luciano, também um condutor de emoções. Elogiar o Galvão não significa que o Luciano tem que estar aqui embaixo. Não, pelo contrário. O que o Luciano trouxe de emoção, o que o Luciano propiciou ao esporte brasileiro, eu acho uma das maiores criações que a televisão brasileira teve no século passado, do ponto de vista esportivo, foi o Show do Esporte. Igual como você falou, o Show do Esporte mostrou pra Globo que você criar um canal esportivo é bom, dá certo. Sim. Dá certo. O Show do Esporte, ele é, na verdade, um embrião de depois você passar a ter canal esportivo, todas essas coisas. PC, uma polêmica que aconteceu ontem, eu não sei se você chegou a ver, o Flamengo comemorou o título da Libertadores. Nós tivemos duas polêmicas com Gabriel Barbosa. A primeira, que ele meio que menosprezou o Tite por não ter sido convocado para a Copa do Mundo. E a segunda, que ele gritou em alto e bom som: o Flamengo não tem mais rival no Rio. O rival do Flamengo é o Real Madrid. Como que você enxerga isso como jornalista? Você acha que o Gabigol criou um personagem que é polêmico mesmo e dane-se, ou você vê isso como menosprezo? Não, eu vejo como a cara do Gabigol, né? O Gabigol, talvez você e quem nos acompanha não vai concordar,
O Gabigol é aquele jogador que todo torcedor gostaria que vestisse a camisa do time dele. E eu vou dizer por quê. Capacidade de entrega dele, de buscar o resultado até o fim. Ele está no Flamengo, que é um clube que tem condições de pagar o salário dele. Eu não vejo nas duas declarações dele menosprezo. Eu vejo a mais completa tradução do temperamento dele. Ele é assim. Gabigol na acepção da palavra, né? Ele é assim, ele é assim. E é aquela velha história. Pô, o Flamengo não tem rival no Rio. Beleza. Quando for jogar no Flamengo, vai lá e ganha no Flamengo. Aí você fala, olha aí. Exatamente. Exatamente. Agora, saiba que quando você enfrentar o Flamengo e ele estiver em campo, ele vai lutar, brigar, disputar até o fim. Ele não desiste. É óbvio que ele está carregando uma enorme decepção por não ter sido convocado para a Copa do Mundo. Eu falei, inclusive, no Bem Amigos, que eu o teria levado para a Copa do Mundo. Mas também não acho nenhum absurdo o Tite não tê-lo levado para a Copa do Mundo. Na verdade, a única ausência da lista do Tite que me surpreendeu foi a do Firmino. Nem o Daniel Alves me surpreendeu. Me surpreendeu a ausência do Firmino mais do que a presença do Daniel Alves. E ainda do Gabriel Martinelli e não do Firmino, na minha Isso, opinião. Exatamente. E acho que o Firmino é o cara que, se o Neymar se conta um dia, ou levar 2 cartões amarelos... Ser expulso. O Firmino pode fazer esse papel de ser esse jogador que atua um pouco mais recuado. Mas, enfim, voltando ao Gabigol, acho que ele é espontâneo, acho que é isso mesmo. Não vejo como menosprezo, vejo como uma expressão do pensamento. Como eu sou a favor da liberdade de pensamento, é claro que os torcedores de Botafogo, Fluminense e Vasco ficam revoltados. Não é? Pô, incomodadíssimos. Talvez os do Fluminense menos, porque o Fluminense tem um confronto com o Flamengo e que o Fluminense volta e meia vai lá e vence o Flamengo, né? Então, mesmo assim, provoca, incomoda. Mas é o estilo dele. Ele não está preocupado se o torcedor do Botafogo, do Fluminense e do Vasco achou aquilo ofensivo. Eu não vejo como ofensivo. Racional que sou, pararia e falaria assim, pô, mas... O Túlio fazia muito isso nos anos 90. O Romário fazia isso. Eu acho que quanto mais a gente trata como, menosprezou, a gente depois fala assim, pô, mas esses jogadores nas entrevistas não dizem nada, né, cara? É uma mesmice. Aí quando o cara fala alguma coisa, pô, você viu, ele menosprezou. Pra mim não tem menosprezo. Pra mim ele expressou o pensamento dele. Eu acho que como você falou muito bem. Se fosse pro nosso clube, a gente, opa! Mas como é contra, você fica então, assim... Eu já falei isso algumas vezes. O Gabigol é aquele jogador que você não gosta porque ele não tá jogando no seu time. Porque se ele estivesse jogando no seu fazendo time... as mesmas... Porra, e estivesse jogando no seu time, entregando o que ele entrega com a camisa do Flamengo, quando ele fizesse esses comentários, isso aí, é Gabigol, é mesmo. Amigo, expressou o pensamento dele, acho absolutamente legítimo, não vejo menosprezo. E dentro de campo, a capacidade de doação, de entrega dele é algo que, muitas vezes, torcedores de outros times devem dizer, pô, bem que o meu atacante podia ser. Se matar um pouquinho. Ser igual a ele, porque ele não desiste, né? Ele não desiste. E a gente tá chegando aqui na reta final. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as SAFs, né? O Botafogo, acho que é o primeiro caso na Série A. Você teve o Cruzeiro subindo como SAF, o Vasco, que virou SAF agora. Ano que vem vai ser bem interessante, porque o Bahia... O Campeonato Brasileiro, talvez de 2023, seja o mais disputado da história, porque você vai ter os 12 grandes, acho que desde 2019 você não tem os 12 grandes, Fortaleza, que tá numa crescente, Atlético Paranaense, que hoje é um clube estruturado, primeira prateleira. O Bahia vindo como uma SAF. Aí você tem ali alguns clubes como Cuiabá, que é uma SAF, mas ainda não tem investidor. O América, que hoje é um clube que já fica ali no meio da tabela, um clube estruturado. É um campeonato que você não consegue ter um prognóstico de pensar assim, caraca, quais equipes vão cair no ano que vem? Você não consegue vai ser muito disputado. Vamos começar assim, talvez a SAF, com o movimento que mais tenha chamado a atenção, até porque estava na Série A, voltando para a Série A, tenha sido a do Botafogo, liderada pelo John Textor. Eu entendo que essa temporada do Botafogo foi uma boa temporada. Primeiro, a gente tem sempre que pensar assim,
Cara, o André Rizek foi muito feliz quando ele, numa seleção, disse que o Botafogo teve 3 meses a menos de temporada. Opa, 3 meses a menos? Então, o Botafogo teve 9 meses, sim. E nesses 9 meses, como é que foi? Aí, no Campeonato Brasileiro, ele teve 3 times. 3 times? É. E como é que ele chegou no final do Campeonato Brasileiro? Não, na última rodada ele ainda tinha chance de brigar por vaga na Libertadores. Ah, é? Conseguiu? Não. Ó, o Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não é um time qualquer, não é um clube qualquer. Há muito tempo, do ponto de vista de estrutura, o Atlético Paranaense está no mínimo umas 10 voltas à frente do Botafogo. E de outros clubes, não apenas do Botafogo. Foram jogar Atlético Paranaense e Botafogo com o Atlético precisando vencer também. Não era Atlético de férias, né? Não, suponhando, se tivesse conquistado a Libertadores, estaria de férias. Mas não, precisando vencer, porque disputar a fase de grupo virou um hábito no Atlético Paranaense. Aí você fala assim, no meio da temporada, fosse um outro modelo de gestão, e com a instabilidade que o Botafogo teve, o Luiz Castro teria sido demitido. Né? Manda embora! Mandou embora quando perdeu para o Cuiabá na Copa do Brasil, e a partir daí se perdeu e foi rebaixado. Mandou o Bruno Lazzaroni embora no Lembra? primeiro jogo. Lembra? Então não mandou embora. Como é que termina essa SAF do Botafogo? Diferentemente do Cruzeiro, estou falando do ponto de vista de estrutura, diferentemente do Bahia, o Botafogo é terra arrasada. Olha para o cenário e fala assim, Flamengo tem centro de treinamento, Vasco tem centro de treinamento, Fluminense tem centro de treinamento. Por que o Botafogo não tem? Se você for perguntar a quem ofendeu, a quem agrediu, a quem humilhou o clube sendo gestor, exceto o período do Bebeto de Freitas, ele vai usar os meus argumentos para justificar as notas vermelhas. O professor não gosta de mim. Não, eles foram incapazes, incompetentes. Eles não conseguiram criar uma estrutura para o Botafogo. E aí, quando chegou agora, o Botafogo saiu do campo anexo, foi treinar num outro espaço, que o Luiz Castro até disse na entrevista ontem, olha, ainda precisamos melhorar. O que ele diz na entrevista que é muito interessante? A partir de uma estrutura, isso aqui é consequência. É o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Esse ano, primeiro ano de SAF do Botafogo, você que acompanha o Botafogo bem, me diz uma coisa. Se não fosse a SAF, o que aconteceria com o Botafogo? Eu vou reproduzir uma fala do Durcésio Melo que estava aí no seu lugar. O Botafogo teria um time que jogou o Campeonato Carioca, praticamente. E o que aconteceria no Campeonato Brasileiro? Iria brigar até a última. Ontem era conta para ficar na primeira divisão, talvez. E o que aconteceu com o Botafogo? A partir de um instante, você viu, não cai mais. Não cai mais, não vai mais. Isso não é mais assunto. Agora o assunto é sul-americano. Deixou de ser, virou a Libertadores. Agora, vamos fazer uma comparação com o time que ontem derrotou o Botafogo, o Atlético Paranaense. 4 anos atrás, o Atlético Paranaense ganhou a sua primeira Sul-Americana. Foi para a Libertadores. Depois ganhou a sua segunda Sul-Americana. O grande problema, Thiago, sabe qual é? É que, diferentemente do olhar europeu, a gente acha que só Libertadores vale. Na Europa, a Champions é a principal competição de clubes do mundo, e é mesmo. Mas a Liga Europa tem o seu valor. Ela tem um peso. Ela não é discriminada como aqui nós discriminamos a Sul-Americana. É como se Sul-Americana... Olha como é que é o olhar preconceituoso. A Sul-Americana é para o Cuiabá. A Sul-Americana é para o Atlético Goianiense. Botafogo, São Paulo, Santos não podem disputar a Sul-Americana. Por que não? O que a Sul-Americana dá? Classifica para Libertadores do outro ano. E é um título importante. E é título, é internacional. Dá visibilidade. O Botafogo, por exemplo, o que ele tem que fazer agora? Está na Sul-Americana? Beleza. Vai reforçar, evidentemente, alguns jogadores continuarão, outros sairão, mas ele tem que, a partir de agora, sua área de marketing, pensando assim, nós temos que estabelecer uma conexão com o nosso torcedor para todos os jogos da Sul-Americana, os 3 que nós faremos, que o Botafogo fará no Newton Santos, que lá tenha no mínimo 30 mil torcedores. Tem que trabalhar isso.
que é o que o Atlético Paranaense fez lá atrás. Quando ganhou a Sul-Americana em 2018, eu estava no estádio, o Vilani transmitindo. Você tinha que ver a festa. Ganhou do Independente Nos Santa pênaltis, Fé. né? Ganhou nos pênaltis. Independente Santa Fé. Você tinha que ver o orgulho do torcedor do Furacão. Ganhamos uma Sul-Americana. Eles estavam orgulhosos. E depois ganharam a segunda em cima do Bragantino, continuaram orgulhosos. É isso. Aí você vai ter, ano que vem, o Vasco. O Vasco vai vir forte. Agora, não necessariamente já vai estar competitivo. Porque a gente cria uma ideia de que, tendo dinheiro, sou competitivo. Não, tem uma série de outros fatores. O que prejudicou muito o Botafogo é que seguidas más gestões abusivas, que transformaram o clube em motivo de chacota, que obrigou a você, torcedor do Botafogo, volta e meia ficar ouvindo piada e não ter o que falar. Entende? Deixou o clube à margem. Eu volto a te perguntar, por que Flamengo, Fluminense e Vasco têm centro de treinamento e o Botafogo não tem? E sendo que o Botafogo, há alguns anos, recebeu um terreno da Prefeitura do Rio, sendo que estamos em 2022, em 2017, os irmãos Moreira Salles deram um terreno para ser construído o CT. E aí? Então, veja bem, esse projeto de SAF, que foi a salvação do clube, como é a salvação do Cruzeiro, como é a salvação do Vasco, no caso específico do Botafogo, ele começou no mínimo 2 voltas atrás. Me parece até que o John Textor escreveu uma mensagem dizendo que o ano foi bom para o Botafogo. O próprio Mazuco falou isso também na coletiva. E o ano foi bom para o Botafogo e a perspectiva é melhor ainda. Agora, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Vasco, ano que vem vão disputar o título brasileiro? Não vão. Vão fazer campeonatos competitivos. Vão olhar as Copas. Copa do Brasil, Sul-Americana. Olha só o Botafogo. Ele está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana e tem o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro de clubes como esse, que estão... chegar até o 8º, porque o 8º te dá um salto. Sul-Americana. Opa, aqui nós temos um caminho. E aí tem que transformar o seu estádio num caldeirão. E o Newton Santos, com 30 mil pessoas, ele vira um caldeirão. Copa do Brasil. Aí tem que criar conexão com o torcedor. Tem que conversar com a Secretaria Municipal de Transporte para fazer o trem funcionar, para a chegada ao estádio, a saída do estádio. Enfim, aí dá um jeito. Me parece que o clube está qualificando essas áreas. O estádio melhorou muito, né? Pra gente que trabalha lá, pra que vai torcer, me parece que está qualificando essas áreas. Mas não pode perder de perspectiva, até porque tem um olhar americano e europeu na sua administração que precisa ser mais bem explorado o fato do estádio ter uma estação de trem ali. Então tem que conversar com Secretaria Municipal, Supervia, essas coisas. Cruzeiro já tem a estrutura. Toca da Raposa 1, 2 e 3, olha aí. Vai ser um Cruzeiro para brigar por título? Não, mas para fazer um campeonato sem menos aflito, menos angustiante. Bahia já tem estrutura, mas vai precisar... Aí o Bahia já é uma outra... O Bahia e o Vasco, eles vão ter uma outra operação, sabe qual é? Montagem de elenco. Que no Botafogo já está... O Luiz Castro já tem uma ideia do que precisa, do que tem que manter e do que pode abrir mão. De quem ele precisa para reforçar, já tem uma base. Já tem uma base. Mas a diferença que eu vejo, principalmente para esses times, do que o Botafogo não teve em relação a esses 3 meses menos. Eles vão ter 3 meses mais. Porque eles terão novembro, dezembro e janeiro. Eu fico assim meio... digamos, a minha perspectiva, o meu olhar para o lado do Vasco é que o Vasco vai ter que montar muita coisa. O Vasco tem estrutura, mas em termos de elenco, o Vasco está muito atrás. Gestão de expectativa, você acha que é o grande ponto do Vasco para o ano que vem? Gestão de expectativa. Porque o torcedor do Vasco já acha que... Eu acho que foi um grande erro. Thiago, vou te dizer uma coisa. Vasco e Botafogo, eles passaram pelos que passaram e sobreviveram porque eles têm história e torcida. Botafogo é o clube que até hoje cedeu mais jogadores da seleção brasileira. Tem uma história de repercussão mundial. O Vasco é um clube que tem a sua história, a construção do estádio de São Januário. Agora, se não fossem a torcida, não teriam sobrevivido. Não teriam.
Porque tanto a torcida do Botafogo quanto a torcida do Vasco, essas torcidas foram açoitadas por dirigentes absolutamente descomprometidos com o que poderia acontecer com o clube. Absolutamente. Totalmente descomprometidos com a imagem do clube, com o que o clube poderia provocar no seu torcedor. E eles estão lá. O Vasco só subiu por causa da sua torcida. Senão não subiria. O Botafogo, nesse campeonato brasileiro, ele teve grandes momentos e a torcida sempre deu a resposta. E agora, na Sul-Americana, por isso que eu estou falando para você, a direção do clube tem que falar assim, nós temos que ter uma média de público tal no primeiro jogo da Sul-Americana. O Botafogo já teve uma média de 20 mil nesse ano, Newton Santos. A média já quase triplicou, que era a média histórica de 7 mil. Porque esse torcedor, assim como o torcedor do Vasco, a torcedora do Botafogo, a torcedora do Vasco, eles foram açoitados. Muita administração que anda pela rua tranquilamente. Entende? O Vasco que aconteceu esse ano, o movimento a partir da saída do Zé Ricardo, isso é não ter nenhuma preocupação com o que pode acontecer com o clube. O Botafogo, quando perdeu para o Cuiabá na Copa do Brasil, e aí o hiato para conseguir um treinador, e quando conseguiu o treinador não podia vir. Você não está preocupado com o clube. E quem é que ficou ali segurando a onda? Torcida. A torcida. Vai o Botafogo para o próximo ano com a torcida mais confiante, já andando na rua com a camisa do clube, sentindo orgulho de usá-la. Assim como vai o torcedor, a torcida do Vasco, ela vai com um pouco mais de expectativa. O que vai acontecer? E eu acho que aí, no caso do Vasco, os executivos têm que fazer o seguinte. O que nós não podemos fazer? Porque, assim, o Brasil, em todos os seus setores, é um país que desperta interesse. Mas eu sempre digo o seguinte, quando você traz o dinheiro de fora, o profissional de fora, o investimento de fora, você tem que ter alguém que explique para ele o que é o Brasil e como é o brasileiro. Porque nós somos muito peculiares. Nós temos umas coisas que nenhum outro lugar tem. É um povo meio doido. Entendeu? Então, não chega, vamos contratar o fulano. Calma, para técnico? Não, acho melhor não. Vamos trazer o Beltrão. Calma. Tem que ter esse para dizer, peraí, aqui eu acho que não é muito bom, não sei. Entendeu? Mas a perspectiva é de que teremos ano que vem um Campeonato Brasileiro altamente disputado. Essa pergunta eu não ia te fazer, mas já que você entrou a gente falou um pouquinho de Flamengo, Fluminense com o Diniz foi a grande surpresa do futebol brasileiro nesse ano? Por tudo. Sabe qual é a minha... Eu sou muito zoado pelos tricolores, porque quando acabou o Campeonato Carioca com o Abel, eu falei, o Fluminense briga para não cair com o Abel. Acho que esse era o pensamento. Sim, pode ser. Por causa do futebol que o Fluminense jogava ali, naquele primeiro momento. Mas, assim, a avaliação do trabalho do Fernando Diniz, eu me coloco na última fila, eu sento na última fila de uma plateia onde o Mano Menezes disse, jogar contra o Fluminense do Diniz, olha, é complicado, poxa, eles têm... Onde o Luiz Castro disse no Seleção, não, o Fluminense do Diniz. Então é assim, quando os técnicos começam a dizer, cara, é um negócio complicado, porque inclusive o Diniz, ele não faz o que o Guardiola faz, ele foi no Bem Amigo e falou assim, não, eu não faço nada que o Guardiola faz. E é verdade. Mas ele trabalha com superioridade numérica o tempo inteiro. É por aproximação. Daqui a pouco o Samuel Xavier virou um centroavante. Enfim, para mim foi um dos... Eu vi grandes trabalhos nesse Campeonato Brasileiro. O trabalho do Abel Ferreira, o trabalho do Mano Menezes, o trabalho do Fernando Diniz, o trabalho do Vojvoda, que depois que o Fortaleza só teve uma competição. E vou te dizer, e o trabalho do Luiz Castro no Botafogo.
Porque uma coisa que se ignora não é o meu papel ignorar, mas o torcedor ele vai ignorar. E ele, quando esteve no Seleção Sport TV, ele perguntaram, e o futebol brasileiro, você conhecia? Ele falou assim, conhecia, acompanhava, mas teve algumas coisas que me surpreenderam. Tem uma adaptação do técnico também. Claro. Tem um entendimento, né? E alguns jogos era nítido isso, né? Opa, como é que é isso aqui? Ele não conhecia o Jair Venturismo. Entendi, uma correria pra lá e pra cá. Então, é assim, o do Diniz, pro meu gosto de futebol, é algo que eu tive a oportunidade de comentar jogos no estádio. É muito legal de ver. Mas também gostei de ver o Internacional e acho que no Internacional, para o Mano, o trabalho teve um significado especial, porque a última passagem tinha sido pelo Bahia, onde o trabalho não fluiu. O trabalho ficou travado. E agora o trabalho fluiu. Mas o Diniz fez realmente um trabalho que mexeu com os técnicos. Então, para mim, não existe melhor avaliação. Levaria ele para a seleção? Sim. Seria teu técnico depois do Tite? Sim. Para mim, o problema é que no Brasil a gente associa a ida para a seleção a título. E não a conceito, a trabalho, mas levaria. Ainda mais você tem um ciclo de 4 anos, né? Daria para ele implementar tranquilamente. Tranquilamente. O Hexa vem? Acredito que temos grandes possibilidades. Até porque tem um detalhe. É um Tite muito melhor do que o Tite de 2018. Esse é um ponto. É um Neymar que, se a gente fizer um recorte, a Copa de 2014 você não pode avaliar, porque o Zúñiga interrompeu a participação dele. E era uma boa Copa do Neymar. Era uma boa Copa até então. A Copa de 2018 foi disputada no sacrifício e, ao amplificar as faltas que sofria, ele inverteu o eixo da discussão. A gente não discutiu como ele sofria falta, a gente discutiu como ele caía. Mas isso, o principal responsável, me parece, foi ele mesmo. Então, sofria aquelas quedas. A gente não discute assim, mas apanhou para burro. E numa Copa onde não estava 100% fisicamente. Essa, me parece, vai ser a Copa que ele vai chegar tinindo bem fisicamente. E um Brasil com boas opções ofensivas. Então, temos grandíssimas possibilidades de chegar à final. Quem se vê como principal rival do Brasil nessa Copa? Para mim, Argentina e França. Messi também chega tinindo, né? E vai se despedir, né? Vai querer jogar tudo. Vai voar. Tudo. Essa situação do Cristiano Ronaldo, o que você tá achando? É um final de carreira que depois ele ter atingido o ápice, ele não tá sabendo o momento de parar pelas declarações recentes? O Falcão tem uma frase que ele diz que o jogador de futebol morre 2 vezes. A primeira, quando ele para de jogar. E eu acho a frase perfeita do Falcão. Eu entendo que o momento de sair de cena é sempre muito complicado. Principalmente para quem foi protagonista a vida inteira. Para o coadjuvante não é muito complicado. Mas para o protagonista, sair de cena, como? Como é que eu saio de cena? Eu sou protagonista. Ficar no banco. Não entrar, às vezes. Não entrar. Ficar olhando pro técnico, o técnico tá ali, você fica ali, aí daqui a pouco o técnico, quando vira, você fala, agora, ele falou do lado. É difícil. E ele é um jogador que, apesar de ser aquele cara absolutamente obsessivo na questão física, tem uma hora que o tempo chega, né? Cobra uma conta. Ainda mais jogando em ligas de altíssimo nível, como é a Premier League. E aí, como é que ele vai conviver com a ideia de que ele é um jogador pontual? Ou um jogador que já não pode mais jogar numa Premier League, tem que jogar numa liga secundária. Essas situações são muito difíceis de serem administradas. Na Copa não, o máximo são 7 jogos, o mínimo de 3, o máximo de 7. Depois pode ser 4, 5, né? Uhum. E ele lá, Portugal, ele reina. E Portugal tá com uma geração que, enfim, aí ele reina. Mas no time... Já chega a hora de saber parar. Como saber? Esse é o grande ponto. Esse é o grande problema. É o grande ponto. PC, gostou? Muito, foi ótimo. Pô, também adorei. Espero que você tenha gostado. Pô, gostei bastante. Acho que a gente até passou do horário aqui, ó. Passamos 20 minutos do horário e nem vimos. Ótimo. PC, suas redes sociais, pro pessoal que quiser te acompanhar, saber um pouquinho mais. Vasconcelos Paulo César no Instagram. Vasconcelos com L ou com 2 L? 2 L's. 2 L's, o pessoal vai procurar lá com L só, não vai achar. Não, Vasconcelos Paulo César no Instagram. Ele perguntou se eu gostei. Por mim, ficava mais 3 horas aqui batendo. Tem muita história pra gente conversar, mas eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um
bate-papo, né? Que não Foi é uma bom. entrevista, que é realmente uma resenha, uma conversa de dois amigos. Fortaleçam com like, inscrevam-se. Quinta-feira eu tô de volta com um membro da comissão técnica do Luiz Castro, o Vitor Severino. Ah, legal. Auxiliar técnico do Luiz Castro, vai estar aqui com a gente. Estará com a gente aqui na próxima quinta-feira, batendo um papo também sobre essa temporada do Botafogo e o planejamento para a temporada de 2023. Semana que vem também tem convidados aqui especiais. Vamos conversar sempre até o final do ano. Não vai parar o Resenha com o TF, nem o canal TF aqui. É jornalismo 100% do tempo. Tamo juntos, um abraço, beijo. PC, recado final? Vamos acompanhar essa Copa do Mundo. O Brasil tem grandes possibilidades de chegar à final. Se vai vencer, não vai vencer, mas um Tite muito melhor do que o Tite de 2018, um elenco com bastante opções ofensivas. Eu acredito que o Brasil tem 100% de condições de chegar à final. E o PC diariamente no Sport TV. Sim. Acompanhando lá, comentando jogos. Enfim. Sem folga. Sem folga. Não, Copa do Mundo não tem folga. Folga é para os fracos. Depois tem o Natal para dar uma descansada. Lógico. Valeu, gente. Um abraço. Até quinta. Fui.